Tarde te amei, beleza infinita, antiga e tão nova, verdade sem fim. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. O Senhor esteja em nossos pensamentos, em nossos lábios e também em nosso coração. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. E, depois disso, teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: "Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães." Mas Jesus respondeu: "Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: "Se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra." Jesus lhe respondeu: "Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus." Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: "Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar." Jesus lhe disse: "Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto." Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Olá, meu irmão, minha irmã. Novamente estamos aqui juntos para meditar a palavra de Deus. Hoje, o primeiro domingo da Quaresma. Estamos no tempo da Quaresma. E a liturgia de hoje nos fala de Jesus sendo tentado no deserto. Eu gostaria de comentar com vocês, já na primeira leitura fala sobre a história do homem. O homem que desobedece e não pode ficar mais no paraíso. Então, no momento que o homem desobedece a Deus, ele se torna pecador. E quem é que pagaria essa dívida? Homem nenhum conseguiria. Mas tinha que ser um homem. Então, o próprio Deus, ele nasce na carne. E Jesus veio ao mundo na forma humana. Ele abre mão de todo o poderio divino dele e ele vem como ser humano mesmo. A kenosis. Ele abre mão de tudo aquilo que ele é. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que Jesus está na forma humana. Então, depois que Jesus recebe o Espírito Santo, que ele é batizado lá no Jordão, ele começa o seu ministério. Ele vai para o deserto jejuar para começar a evangelizar.
que o diabo faz? Ele vai lá e começa a tentar Jesus. Ele começa a oferecer a Jesus coisas do mundo. A hora que ele vê que Jesus está com fome, ele fala para Jesus por que ele não faz aqui as pedras virar pão. E Jesus responde para ele: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra de Deus. Então o diabo vai falando com ele as coisas, mostrando que ele era Deus. Ou seja, se você é todo poderoso, por que você está na fraqueza como um homem? A tentação que o diabo fazia. Assim como ele tentou o homem lá no paraíso, agora ele está tentando Jesus, já na forma humana. Mas Jesus, ele é guiado pela palavra. Jesus é a palavra. E ele põe o diabo para ir embora. Ele responde o diabo com palavras da Bíblia. E o diabo deixa Jesus. Agora Jesus começa a evangelizar. Meu irmão, minha irmã, Jesus é o verdadeiro homem obediente até a cruz. Jesus fez todo esse percurso para nos salvar. Isso é o tempo da Quaresma. É um tempo de meditação, é um tempo em que a gente procura descobrir as formas de fazer penitência para evitar o pecado, para viver na oração, a esmola, no jejum. É um tempo de conversão. O tempo da Quaresma é um tempo de conversão. Então esses 40 dias que Jesus jejuou, ele está simbolizado na Quaresma, né? Esses 40 dias que a igreja também vive. Nós somos igreja, estamos vivendo esse tempo da Quaresma. Então eu gostaria de deixar assim, bem claro para vocês que Jesus, na sua forma humana, ele é obediente a Deus. Agora o diabo continua nos atentando. Jesus, ele está sempre nos fortalecendo porque a gente vence a tentação do inimigo. Porque o inimigo, ele não quer ninguém lá no paraíso. Então, toda hora ele está perseguindo a gente. Que nós possamos segurar na mão de Jesus, procurar imitar Jesus e viver o caminho da salvação. Jesus nos fez essa proposta. Jesus, ele veio ao mundo para nos salvar. E ele convida cada um de nós para viver o caminho da verdade. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então vamos, durante essa Quaresma, procurar viver a palavra de Jesus e lembrar que somos pecadores. E que nós somos pó e ao pó nós vamos voltar. Mas a nossa alma vai para a mão de Deus. Vamos pensar muito bem nisso, ok? Recebam uma bênção. Por intercessão de Nossa Senhora do Pilar, desça sobre cada um de vocês a bênção de Deus. Dando a vocês muita paz, saúde e perseverança na fé. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossa vida. Uma santa Quaresma, tempo de conversão. Até domingo que vem, se Deus quiser. A jangada está no mar, como um hino à liberdade. Sua vela é infinito, no infinito que atrai. E nas ondas e marés, o seu rumo é navegar. Ninguém poderá parar a corrente do amor.